Oi, gente. Sei que a qualidade tá horrível, mas é o que temos. 4h41, não sei se vocês conseguem ver, mas é 4h41, ou seja, sim, da madrugada. Sim, tem uma tesoura aqui, porque tá com algumas coisas de anotação, que é isso aqui. E hoje eu resolvi, então, gravar um pouquinho pra vocês, gravar um pouquinho pra vocês de um dia lá no mestrado, lá na UFSC. E eu escolhi quarta-feira porque é um dia que tem mais coisas, digamos assim, né? Tem mais coisas lá na UFSC porque tem feirinha dentro da UFSC, tem feirinha na praça, na frente. Então acho que vão ter mais coisas para mostrar para vocês, porque, por exemplo, em sala de aula eu não vou conseguir filmar. A sala de aula é bem pequena, são poucos alunos, então ficaria meio estranho. E eu também sou meio tímida, né? Então tem disso. Mas eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês dessa rotina que tem sido do mestrado. Para explicar para vocês, eu faço mestrado em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Se eu tô falando baixo, gente, é porque assim, é de madrugada, né? O marido tá dormindo e eu moro em apartamento, então todo mundo deve estar dormindo. Mas beleza. Eu faço então mestrado em jornalismo na Federal de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, que é na capital aqui do estado. Não é a cidade onde eu moro, fica 1 hora e alguma coisa daqui. Só que a minha aula começa às 8 e às 8h30. Eu tenho 2 aulas, uma na terça e uma na quarta-feira. Mas eu tenho que sair 5 horas de casa porque o trânsito é bem intenso lá. Então, se eu sair tipo 6 horas, eu vou chegar às 9h30, 10 horas lá. Então, mais vale chegar cedo, né? Chegar lá 6h40, 7 horas e não me atrasar pra aula do que chegar atrasada todo dia e pegar fila e se estressar e tudo mais. Meu pai tem me levado, tanto na terça quanto na quarta, ele tem me levado e me trazido. Meus pais são os melhores, eu sei. E eu tenho aula, então, na terça-feira de teoria do jornalismo e na quarta-feira eu tenho de metodologia de pesquisa, que é hoje. E é isso, gente. É acordar de madrugada, é ir pra Florianópolis, estudar, voltar, trabalhar. Então eu vou tentar filmar um pouco pra vocês hoje. Aqui dentro da universidade eles montam uma feirinha, ainda estão montando, porque é muito cedo. Depois, mais tarde, eu filmo pra vocês. Daí lá tem o centro de eventos e o meu bloco fica bem aqui nessa portinha. Nessa portinha aqui. Gente, voltei, né, pra terminar o vídeo no outro dia, porque, né, maravilhoso esse vlog. Começa numa quarta, termina numa quinta, e é sobre isso. Mas é basicamente assim, a minha rotina na terça e na quarta-feira. Eu acordo ali por volta das 4h20, 4h15, 4h20, daí eu me arrumo, às vezes eu preparo algum lanchinho, dessa vez a minha mãe que preparou, né? E daí eu vou pra Florianópolis com o meu pai. Ele pega sempre 10 para 5 horas, mais ou menos 5 horas, né?
mais ou menos nesse horário a gente vai para Florianópolis. E a UFSC, ela fica do outro lado, assim, de Florianópolis, né, na outra ponta da cidade. Então, mesmo estando em Florianópolis, ainda leva mais uma meia hora para chegar só na UFSC. E daí, na terça, minha aula começa às 8 e na quarta, minha aula começa às 8h30. Na terça, eu tenho teorias do jornalismo e na quarta, metodologia de pesquisa de jornalismo, né, que é o mestrado que eu faço. Terça, então, é teoria, é pensar sobre a profissão, sobre o papel do jornalista e tudo mais. E na quarta, a gente já começa a pensar mais no nosso projeto e na nossa pesquisa em si, porque no mestrado você tem que fazer uma pesquisa científica, uma dissertação. E daí tem o tema que você escolhe e você vai pesquisar naquela área usando as ferramentas necessárias e tudo mais para conseguir o título de mestre, né? Então, a gente precisa cumprir alguns créditos de matéria e de outras coisas e precisa apresentar uma dissertação no final desses 2 anos. O meu braço cansou, então eu sentei e apoiei o celular ali na mesa de computador. Então, o mestrado é dessa forma, né? Geralmente o primeiro ano, os 2 primeiros semestres são mais focados em matérias, né, para você cumprir os créditos, e o segundo ano mais focado na pesquisa em si. A minha pesquisa inicialmente deve ser em telejornalismo, mas eu ainda estou definindo bem certinho o objeto de estudo e o que eu vou estudar exatamente. Então, é mais ou menos assim que funciona. São aulas puxadas, tem bastante texto pra gente ler durante a semana, né? Na verdade, por exemplo, teorias é uma média de 3, 4 textos, mas são textos densos, são textos científicos, às vezes meio filosóficos, enfim. Então, sempre tem bastante coisa pra gente também ler e fazer durante a semana, além de pensar no próprio projeto. E dá meio-dia, gente, quando acaba a minha aula acaba meio-dia. Às vezes passa um pouquinho, meio-dia 10, meio-dia 15, mas assim, é nesse horário. Eu entro dentro do carro e bora pra Itajaí de novo. É isso, assim, eu não fico lá pro Florianópolis, eu já entro no carro e já venho pra Itajaí de novo. Chego aqui um pouquinho antes das 2, geralmente, se não pega fila, se não pega trânsito. Na terça a gente pegou um pouquinho de trânsito, mas geralmente eu chego aqui 1h30, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos, 1h30, 1h40, é mais ou menos isso. E daí eu tenho trabalho, né? Porque apesar de eu estar em aula, quando eu chego, geralmente eu já começo a dar uma olhada nos e-mails e tudo mais, já trabalho um pouquinho, às vezes no intervalo da aula também. Não consigo filmar aula pra vocês, porque a sala é pequena e tudo mais, mas eu sempre tô de olho ali nas coisas que eu tenho que fazer de serviço, e quando eu chego já é focada realmente no meu trabalho, porque eu tô fazendo mestrado, mas eu estou trabalhando em tempo integral. Eles me liberam essas horas pra eu poder ir pra aula, né? São maravilhosos. Mas eu tenho as minhas demandas que eu tenho que dar conta, então eu já volto e já começo a trabalhar. E assim, é muito puxado, muito corrido, então eu não consegui voltar aqui pra dizer pra você assim, gente, assim, cheguei, etc e tal. Mas é mais ou menos isso, é assim que tá funcionando, e por isso que às vezes o vídeo também não rola e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham curtido acompanhar um pouquinho, conhecer um pouquinho lá a universidade, a UFSC, entender um pouco dessa rotina, e se vocês tiverem dúvidas que eu souber responder, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou responder vocês. É isso, gente, espero que vocês tenham curtido esse meio vlog, né, de um dia comigo de mestrado, um dia de estudo lá na UFSC, e é claro que a gente se encontra nas redes sociais também nos próximos vídeos. Um beijão a todos, até lá!